Fala galera, tudo certinho com vocês? Gente, eu vou até mudar um pouco o meu semblante porque com seriedade falamos de coisa séria, né? Isso é uma coisa muito importante mesmo e a gente não pode deixar de dar essa conotação, usar esse semblante dentro desse contexto. Nós vamos falar um pouco da escravidão no nosso país, tá? O Brasil, ele manteve o trabalho escravo de forma oficial desde o início da colonização até o ano de 1888, lá com a assinatura da Lei Áurea, tá certo? Então, o Brasil ele passou o século XVI, o século XVII, o século XVIII e praticamente todo o século XIX mantendo a escravidão. Haja vista que a Lei Áurea ela foi assinada no dia 13 de maio de 1888. Então, se fizermos uma análise ampla, nós temos aí muitos séculos sobre escravidão. E eu faço essa reflexão porque nós estamos no ano de 2020. Ora, de 2020 para 1888 é um período histórico muito menor que 1888 até o início da colonização no Brasil. Então, do ponto de vista histórico, o trabalho escravo ele foi predominante por muito mais tempo do que o trabalho que a gente não predominou o trabalho escravo em nossa história, tá? Essa reflexão é muito importante porque o trabalho escravo ele foi muito desumano, né? É uma página que a gente tem que fazer uma reflexão da nossa história para que algumas coisas que infelizmente ainda são reproduzidas em nosso país, como o racismo, como a intolerância, que ainda tem um resquício desse modelo escravo no nosso país, ele seja meio que abolido mesmo, tá? Então, para que isso aconteça, cabe mesmo uma reflexão sobre isso, tá bem? O que acontece? A gente está no século XIX e eu destaquei duas leis aqui que a gente vai analisar como mote da nossa aula de hoje. Uma lei assinada na Inglaterra no ano de 1845 e outra, uma lei assinada no Brasil no ano de 1850. Bom, o que acontece? Antes de qualquer coisa, a gente tem que fazer uma reflexão sobre a Inglaterra, né? A Inglaterra ela passa pela primeira fase da Revolução Industrial, lá em meados do século XVIII, e chega ao século XIX com o status de grande potência econômica, maior potência econômica do mundo, para ser mais exato. A Inglaterra, ela passa a produzir de forma manufatureira, ou maquinofatura, ou seja, passa a produzir em larga escala. Essa produção em larga escala faz com que a Inglaterra ela passe a brigar por mais mercados consumidores em todo o globo, em todo o mundo. E não era muito bacana, não era muito tranquilo para a Inglaterra manter esse trabalho escravo, ok? Por conta disso, a Inglaterra ela vai, dentre outros fatores, mas esse a gente não pode deixar de fazer esse link, né? Porque, como eu falei, nós passamos vários séculos brigando pela escravidão. Ora, como nós passamos vários séculos brigando pela escravidão, o que acontece? A gente não pode parar de analisar e dizer, olha, do nada a Inglaterra passou a escravidão, porque não pensou antes, né? Mas enfim, não vou fazer essa análise agora. O que cabe é o seguinte, no ano de 1845, brigando pelo fim da escravidão no globo, no mundo mesmo, a Inglaterra ela vai assinar uma lei chamada de Bill Aberdeen, e essa lei, ela dá à Inglaterra a autonomia de brigar e o status de grande potência que ela tinha pelo fim da escravidão no mundo, fazendo com que ela, por exemplo, tivesse a autonomia de pegar navios negreiros no Oceano Atlântico, tá? Como o Brasil era um grande parceiro econômico da Inglaterra, o Brasil ele não podia ficar alheio ao processo. Como assim, tio Marquinho? O Brasil ele não podia olhar para a lei que a Inglaterra estava fazendo, sinalizando para o fim da escravidão no mundo. Então, o Brasil ele vai passar, a partir de 1850, a criar algumas leis que, teoricamente, nós chamamos de leis anti-escravistas. Mas, na verdade, algumas pessoas denominam de leis para inglês ver. Porque algumas pessoas vão fazer essa reflexão dessas leis, que nas próximas aulas eu vou fazer um detalhamento mais simples dela, mais objetivo, como a lei do sexagenário, a lei do ventre livre. A gente analisa que essas leis, alguns historiadores dizem que elas
beneficiava muito mais o dono do escravo do que o escravo. Mas, enfim, nas próximas aulas vamos entrar um pouco nesse embate. Mas o que eu posso descrever para vocês é o seguinte: o Brasil ele estava muito preocupado em mostrar para a Inglaterra e para o mundo, ou seja, para uma comunidade internacional, que estava preocupado com o fim da escravidão. E você pode me perguntar, tio Marquinho, como era o modelo político do Brasil aqui no ano de 1850? O Brasil vivenciava o chamado Segundo Reinado. Era governado pelo Dom Pedro II, que era uma pessoa muito inteligente. Só que o Brasil ele tem um modelo de escravidão que era o seguinte: os escravos pertenciam a pessoas, né? Eram comprados, era uma escravidão mercantil, ou seja, se tinha um comércio de escravos. E a maioria dos donos desses escravos eram cafeicultores, senhores de engenhos, algodoeiros, ou seja, os grandes latifundiários. E esses grandes latifundiários faziam parte de uma elite brasileira que sustentavam o Dom Pedro II no poder. Então, Dom Pedro II, que era o imperador brasileiro, muito desenrolado, muito inteligente, mas ele vivenciou uma sinuca de bico. Acaba com a escravidão e bate de frente com a elite brasileira. Não acaba, e aí vai ter atrito com seu maior parceiro econômico, que era a Inglaterra. Moral da história: o Brasil vai vivenciar uma fase que alguns historiadores denominam de leis para inglês ver, ou outros denominam de leis anti-escravistas, tá? Hoje eu vou analisar uma lei e a gente vai analisar o impacto dessa lei na sociedade, que é a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz, ela põe fim ao tráfico de escravos. Fim do tráfico de escravos. Tio Marquinho, o que é isso? Vê só, a Lei Eusébio de Queiroz proíbe a vinda de escravos da África para o Brasil. Aquele tráfico negreiro que nós analisamos de uma forma muito do cotidiano, do dia a dia do nosso país, onde o português, ou no caso agora o brasileiro, ou o comerciante, ele ia ao continente africano, pegava o africano lá, né, por meio do escambo, trazia esse africano para cá e vendia ele aqui mesmo. Era um comércio, né? A gente não pode analisar, descrever e parar de enfatizar isso. Era um comércio. E vendia esse negro escravizado aqui no nosso país. Então, esse comércio, com a Lei Eusébio de Queiroz, ele vai ser proibido, ou seja, vai ocorrer o chamado fim do tráfico de escravos. A primeira reflexão que você pode me perguntar é: acabou com a escravidão no Brasil, tio Marquinho? Não acabou. Não podemos esquecer que a escravidão no nosso país, ela só acaba com a Lei Áurea, e a Lei Áurea foi assinada no ano de 1888. Aqui eu tenho um fim oficial da escravidão no país, tá? Antes disso eu não tenho. Então você pode fazer uma reflexão. Nós acabamos com o tráfico de escravos, ou seja, o comércio do escravo vindo da África, mas não acabamos com a escravidão. Ou seja, a escravidão se manteve como modelo político, econômico e de trabalho do nosso país. Quando eu falo político e econômico, porque infelizmente se gera um comércio de escravos, né? A compra e a venda do escravo, e era a força de trabalho, tá certo? Pois bem, eu não afirmei que a escravidão acabou. E como eu sou de Pernambuco, e a gente analisa aqui o litoral, e Pernambuco é um local muito forte em relação à questão da monocultura da cana-de-açúcar, e se tinha a base escravista, aqui em Pernambuco tinha um fato muito interessante. Antes da Lei Eusébio de Queiroz, ou seja, antes do fim do tráfico de escravos, os escravos paravam no Porto do Recife e eram comercializados normalmente. Se você me perguntar assim, esse tráfico de escravo, ele acabou, tio Marquinho? Ele não acabou. De fato, ele vai diminuir, o escravo ele vai ter um aumento no seu preço, porque o tráfico de escravo ele vai ficar mais difícil mesmo de ser feito, mas ele não vai acabar. O que vai acontecer é que ele agora vai ser chamado de tráfico, literalmente, de escravos, né? O tráfico de escravos é porque ele não vai ser de forma oficial, essa venda, e vai ser de forma oficiosa. Então, aqui em Pernambuco funcionava assim. Esses escravos, quando eles vinham da África, após a Lei Eusébio de Queiroz, ao invés de parar lá no Porto do Recife, como normalmente fazia, ele passava direto, ia para onde? A cidade de Pojuca, hoje ali. Onde é o Porto de Suape? Nós sabemos que a área de Suape aqui em Recife, aqui em Pernambuco, é uma área portuária. Então, chegavam lá em Suape e
ficavam à venda no chamado Porto das Galinhas. Então as pessoas usavam codinomes. Então as pessoas diziam assim: chegou uma carga de galinha da Angola. Quando as pessoas diziam que chegou uma carga de galinha da Angola, na verdade as pessoas afirmavam que chegou um grupo de escravos. As pessoas iam até Ipojuca, até o Porto das Galinhas, e lá praticavam esse comércio, essa compra e venda de escravos, ok? E é bem interessante quando eu digo chegou uma carga vinda de Angola, porque galinha da Angola. Os escravos que vinham para o Brasil, eles eram caracterizados, ou seja, classificados. É um termo, dói falar isso, mas era um termo que eles utilizavam. Ou do porto onde eles eram comercializados, ou da sua etnia. No caso do Brasil, Angola, Cambinda, Bindé eram os principais portos que alimentavam esse comércio brasileiro. E a principal etnia brasileira em relação aos escravos que vinham para cá era a etnia Nagô. Também nós tínhamos uma quantidade significativa de escravos chamado de malés. Por que eu tenho essa quantia significativa? Porque, vez por outra, os traficantes de escravos, os vendedores de escravos, faziam questão de fazer uma mistura cultural, étnica, entre esses escravos, para evitar que eles chegassem aqui, fugissem, organizassem para fugir para os chamados quilombos, ok? Inclusive, essa menção, o quilombo, quando a gente olha para uma comunidade quilombola da atualidade, olha para um quilombo, pensa assim: aquilo é um local onde os escravos conseguiram fugir e conseguir uma vida de liberdade. Então, quando eu olho para um quilombo, eu não olho apenas para um quilombo, eu olho para um local de liberdade dos escravos durante o período colonial ou durante o período do Império Brasileiro. Essa reflexão sobre escravidão, ela não acaba aqui. Nas próximas aulas vamos continuar analisando as leis anti-escravistas ou leis para inglês ver, mas cabe essa reflexão porque, infelizmente, algumas pessoas na atualidade continuam reproduzindo a mentalidade escravista que era pautada justamente no racismo e na intolerância. Beleza, galera? Tchau, tchau. Valeu!